Boa noite a todos. Então, estamos aqui reunidos para mais um encontro do ciclo de palestra do Centro Espírita Paulo Ortiz, onde hoje vamos tratar do tema que está no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 1 a 4, que é o tema Retribuir o Mal com o Bem. Esse tema está abordado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, nos capítulos que estão aqui apresentados, né? Antes de prosseguir com a nossa palestra, com a nossa abordagem, com a nossa conversa sobre o Evangelho, vamos então agradecer a Jesus, fazendo a nossa prece, agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos para conversar sobre o seu Evangelho, para procurar aprender um pouco mais sobre as lições do Cristo, que a espiritualidade, que os benfeitores espirituais possam estar conosco, nos ajudando a entender essas mensagens e principalmente poder colocar em prática na nossa vida, no nosso entendimento das coisas, poder enfim praticar essas lições no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, então, pessoal, vamos lá. O que Jesus nos ensinou, a gente vai verificar aqui que as mensagens trazidas pelo Cristo naquela época, elas continuam muito válidas, né? Como toda a mensagem do Cristo continua muito válida, apesar da gente entender que a prática desta ideia para muitos de nós ainda é muito difícil, é bem difícil colocar em prática os ensinamentos colocados aqui, assim como a gente tem dificuldade em colocar em prática boa parte dos ensinamentos do Cristo. Ainda temos essa dificuldade porque ainda somos criaturas em evolução, criaturas que ainda estão em aprendizado, vivendo nesse mundo, né, de expiação e provas, onde o tempo todo somos provocados a colocar em prática essas lições e muitas vezes ainda não estamos prontos, né, ainda estamos nesse caminho de aprendizado. Então, a primeira lição que o Cristo nos traz, ele, por meio de Mateus, né, está dito o seguinte: aprendeste o que foi dito, isso era Jesus falando, né? Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Tá certo? Essa era a primeira ideia. Ele está dizendo que o povo daquela época havia aprendido isso, né? Aprendia isso pelos pregadores da época, por alguma parte dos religiosos da época, ensinavam que se devesse odiar os inimigos. Né? Quem eram os inimigos que esses religiosos, né? que esses pregadores ensinavam a odiar? Eram aqueles que não concordavam com as suas ideias, que não concordavam com o rigor da lei mosaica, que não concordavam em praticar as leis que eles entendiam como válidas. E por que eu disse que isso ainda permanece bastante presente nos dias de hoje, né? O que a gente observa hoje, especialmente nos tempos atuais, né, é que muitas populações, muitos grupos, né, muitas aglomerações, agremiações, muitas pessoas têm defendido por aí, têm se comportado dessa forma, né? Se comportado de forma odiosa, com agressão, com violência, entendendo que todos aqueles que não concordam com as suas ideias, com aquelas ideias que eles acreditam como sendo verdadeiras, como sendo as melhores, que não acreditam nas mesmas cores que eles acreditam, que não defendem as mesmas ideias, que não torcem para as mesmas agremiações, que não acreditam nos mesmos líderes, né? Enfim, todo aquele que pensa diferente para algumas pessoas ainda hoje, todo aquele que pensa diferente é entendido como seu inimigo, né?
Nem todos nós temos assim inimigos declarados, né? Aquele inimigo, aquela pessoa que a gente odeia e que a gente vai talvez travar um duelo com ela, né? São poucos os que têm esse tipo de inimigo, mas são muitos que têm inimigos que de fato muitas vezes nem nunca viram, né? Que elas estão ali simplesmente odiando, simplesmente não querendo bem àquela pessoa, porque ela não pensa como aquele que a odeia pensa, né? Então, ainda hoje, existe muita gente com pensamento semelhante ao que os pregadores da época ensinavam, né? Isso, eu digo os pregadores porque no meu estudo eu verifiquei que não existe na lei mosaica ou em qualquer escritura formal da época esse ensinamento para que se devesse odiar os inimigos. Isso era uma coisa que era ensinada, mas não estava escrito, né? Ainda hoje também essa característica se repete, esse ódio popular, né? Essas rixas, essa maneira de expressar com violência contra aquele que a gente não concorda, também não está escrito, né? Pelo contrário, o que está escrito é que nós devemos fazer de forma absolutamente diferente disso. Mas existem muitas pessoas, inclusive a pretexto de defender preceitos religiosos, ainda praticando o ódio, praticando a violência contra os nossos irmãos, né? E ainda se colocando como se fizesse isso em defesa da boa moral, em defesa das lições evangélicas, né? Então isso é bastante reprovável quando Jesus traz ali a sua próxima lição, onde ele diz que ele trazia uma lição absolutamente contrária desta de odiar os inimigos, né? Ele nos dizia para amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam, né? E orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a fim de sermos chamados de filhos de Deus, né, que estás no céu, e que também faz que se levante o sol, né, os raios do sol, que a vida se faça para os bons e para os maus, e que chova sobre todos, né, que as bênçãos de Deus se derramem sobre todos. E a gente sabe que é dessa forma mesmo que as coisas se dão, né? Então, nós que, para sermos cristãos, para seguirmos as lições do Evangelho, para começarmos a aprender com Cristo, precisamos entender essa ideia, né? Que nós devemos amar o nosso inimigo, né? Porque se nós amamos somente aqueles que nos recompensam, aqueles que nos amam, né? Então, qual a diferença que a gente faz, né? Que diferença nós temos nós para aqueles que ainda estão em mais dificuldade que nós, que têm ainda não aprenderam com as lições do Cristo, que não estudaram, que não entenderam, que não ficaram expostos a essas lições benditas do Cristo, né? Que diferença teríamos nós se só praticarmos o bem para aqueles que também fazem o bem conosco, né? Porque o que Jesus dizia à época, né, não procede assim também os publicanos, né, os chamados cobradores de impostos da época, né? Por que ele diz isso? Porque na época a ideia que se tinha sobre esses cobradores de impostos eram pessoas que a sociedade execrava, né, que eram tidas como pessoas aproveitadores, né? O que, de alguma maneira, não com os cobradores de impostos, mas com as pessoas que representam ideias injustas, ainda se tem bastante reserva, né, ao pensar sobre essas pessoas. Então ele estava dizendo, se essas pessoas que não eram bem vistas na sociedade da época tinham por prática amar somente aquele que amar por interesse, né, amar por em querer alguma coisa em troca, e se nós estivéssemos fazendo desta forma, não estaríamos fazendo também como eles, que recompensa ou que
benefício a gente esperaria disso, né? De que maneira que nós estaríamos nos diferenciando se agimos da mesma forma que agem aqueles de conduta menos reta, né? Vamos dizer assim. Então, se apenas aos nossos irmãos, né, se apenas àqueles que nos são próximos, mais próximos, aqueles que entendemos como sendo nossos queridos, né, a gente vai saudar, né, qual a diferença que nós estaremos fazendo? Não fazem assim também os pagãos, não fazem assim também as pessoas de vida menos reta, né? Não fazem assim também as pessoas que não são cristãs, né? É isso que ele estava dizendo à época, né? Então ele dizia o seguinte: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores da lei mosaica. Né? E quem eram os fariseus? Os fariseus eram o que a gente pode entender aqui como os fundamentalistas, defensores de práticas e cultos exteriores. Né? Então, eram pessoas assim que superficiais, pessoas que não tinham o respeito de todos, ou pelo menos não tinham o respeito dos cristãos da época. Então, o que ele estava dizendo aqui é que se a nossa justiça se iguala à justiça das pessoas que têm práticas que não são defensáveis, que não são cristãs, então, que diferença nós fazemos? Né? Estamos continuando a seguir o mesmo caminho no erro que essas criaturas da época seguiam. E se a gente for parar para pensar, é um pouco do que ocorre hoje, né? Ainda se continua, parece que de alguma forma existe ainda grande parte de nós que ainda pratica essa ideia, né? De, pelo menos é o que a gente tem visto aí, a gente não consegue verificar um dia no noticiário em que a gente não verifica essas práticas de violência, né? E violências muitas vezes cometidas na defesa de ideias religiosas, na defesa de ideias, daquela ideia de que somente o que eu penso é certo, né? De que algumas pessoas têm menos valor do que as outras, que algumas pessoas têm menos merecimento do que as outras, que só se deve proteger aqueles que são do meu grupo social, aqueles que têm as mesmas ideias que eu, né? Então, o que a gente verifica é que, de alguma maneira, esses ensinamentos do Cristo ainda precisam ser bastante reforçados. Né? Por isso o Espiritismo veio, na forma do Consolador Prometido, tentar explicar ainda de alguma forma um pouco melhor as lições do Cristo e talvez explicando melhor a todos nós quais eram as lições que o Cristo, que estava, né, por trás das lições do Cristo, tentando trazer a ideia das lições do Cristo de uma forma mais simples possível, por meio dos benfeitores espirituais, né? É uma maneira da gente buscar esse entendimento e começar, sobretudo, a colocar isso em prática, né? Colocar essas lições em prática. Depois, ainda no Evangelho, só que por Lucas, Jesus continua, né, a ideia, Lucas vem trazer, reforçar as ideias do Cristo, dizendo que se somente amamos os que nos amam, que méritos teremos com isso, né? Uma vez que as pessoas de má vida também amam as que as amam, né? Tá certo? E isso é verdade, né? Se a gente pegar a criatura, por mais má que ela seja, por mais dificuldade, né, por mais baixa vibração, baixa conduta, conduta desviada, enfim, por mais que a criatura esteja no erro, né, se a gente pegar o criminoso, né, mais vil que existe aí sobre a face desse planeta,
ele, para aqueles que estão próximos a ele, para aqueles seus parentes mais próximos, amigos do seu grupo, amigos do seu, entre aspas, bando, né? Ele vai fazer o bem para essas pessoas, né? Para esses que são aqueles que ele entende como sendo seus queridos. Então, se a gente só faz o bem para os nossos mais próximos, os nossos queridos, aqueles que a gente acha que nos quer bem e que a gente quer bem, então a gente estaria de alguma forma, como nessa ideia que está sendo trazida por Lucas, né, daquilo que era a mensagem do Cristo, estaríamos nos igualando a essas pessoas, né? Estaremos fazendo como eles fazem, né, querendo bem a quem nos quer bem. E então, que mérito nós teríamos com isso? Né? Qual é o mérito? Qual é a nossa diferença em relação a eles? É, o que devemos esperar de entendimento? Né? Como que a gente demonstra o nosso entendimento melhor sobre as lições do Cristo? Se nossa conduta parece expressar que o nosso entendimento é similar, ou é muito parecido com o entendimento dessas pessoas de vida desviada, né? Que não estão ainda, não tiveram a oportunidade de aprender ou de praticar ou de ouvir a boa nova, né? O Evangelho do Cristo, tá certo? Então, se nós que já recebemos essa ideia, que já estudamos essa ideia, temos que demonstrar que aprendemos alguma coisa com isso e que agimos diferente. É isso que o Cristo está nos colocando aqui, né? Se ainda Lucas trazendo para nós as ideias do Cristo, ele diz o seguinte: se só emprestaste àquele que possa esperar o mesmo favor, se a gente só empresta àqueles que podem nos emprestar também, que méritos se vos reconhecerá, né? Quando as pessoas de má vida, as pessoas que não têm uma conduta evangélica, que não são cristãos, né? Ou que não professam boas ideias, que podem também não ser cristãos, mas fazerem o bem, terem conduta reta, né? Então, se pessoas que são, aqui como ele diz, de má vida, né, também fazem assim, se entreajudam dessa mesma maneira, que se a gente faz assim, se a gente só faz o bem esperando receber, esperando nessa ideia mafiosa, né, de fazer o bem, numa ideia mafiosa, quer dizer, você faz para que o outro te deva um favor e que você um dia vai receber em troca, vai receber aquela vantagem, né? Porque o outro ficou em débito com você a partir do bem que você fez a ele. Né? Isso dá para a gente uma ideia da máfia, né? Seria a máfia do bem, né? Uma coisa assim meio, soa um pouco absurda, mas que a gente verifica que também nos dias de hoje ainda é bastante praticado isso. A gente percebe muito isso, especialmente quando pensamos nos meios políticos, né? A gente verifica muito esse chamado toma lá da cá, mas não só no meio político formal, mas na politicagem, né, do dia a dia, as pessoas buscando fazer as coisas de forma interessada. Então é impressionante como essas lições do Evangelho continuam muito válidas e continuam muito atuais, né? Especialmente nesse momento estranho, né, que estamos vivendo no mundo de hoje, tá certo? Onde talvez já vivêssemos isso há bastante tempo, né? A gente vem evoluindo muito lentamente, mas evoluindo. Então não é que hoje estamos pior do que estávamos ontem, a gente sabe que pelo contrário estamos muito melhor, mas hoje nós temos a nosso favor a comunicação de massa, a mídia, que logo tudo aquilo que fazemos é logo posto, né? Ainda naquela ideia do Cristo, os escândalos aparecem de uma forma muito mais contundente hoje. Então o mal que se pratica, ele aparece de uma forma muito contundente hoje em função dos meios de comunicação e isso nos assusta e também de alguma maneira nos ensina muito, né, a maneira contrária a isso, na maneira que a gente deve agir de maneira contrária a isso e devemos fazer a diferença, né,
para que não sejamos nós cristãos, nós que acreditamos nas ideias do Cristo, também pessoas que fazem o bem só com interesse de receber algo em troca, né? Mafiosos do bem. Não vamos ser nós também mafiosos do bem. Pelo contrário, nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma, né? A gente tem que auxiliar sem interesse, sem pensar que vamos receber algo em troca, auxiliar com o nosso esforço e simplesmente pela vontade de fazer bem, por se sentir bem fazendo o bem. É isso que é a ideia trazida por Lucas, né, das mensagens do Cristo daquela época. Essa é a mensagem que Lucas traz e tenta trazer para nós do pensamento do Cristo, tá certo? E ele ainda continua dizendo o seguinte: então muito grande será a nossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus, né? Quer dizer, ele está dizendo que se a gente praticar essa ideia de fazer o bem a todos, indistintamente, mesmo que não sejam aquelas pessoas que nos são queridas, né? Estaremos agindo na linha defendida pelo Evangelho, agindo como filhos verdadeiros de Deus, tá certo? Então sejamos nós, pois, cheios de misericórdia e como cheio de misericórdia é o nosso Deus. É isso que ele está colocando aqui, tá certo? Essa é a ideia trazida pelo Evangelho. Agora nós vamos ver o que Kardec nos trouxe, né, de forma complementar, tentando explicar, facilitar o nosso entendimento sobre essa mensagem, o que Kardec trouxe para nós. Kardec nos ensina o seguinte, na primeira ideia colocada por Kardec, diz o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, o que Kardec está dizendo aqui é que se o amor ao próximo constitui um princípio de caridade, né? Caridade naquele sentido de que a gente deve ser indulgente com as imperfeições alheias, perdoar a quem nos ofende, né? Ser caridoso, ser benevolente com todos, tá certo? A ideia da caridade é bem essa ideia trazida pelo Cristo de que devemos amar a todos indistintamente, porque quando Cristo, quando você entende, né, na ideia na ideia espírita, né, que os bons espíritos, que os benfeitores espirituais nos ensinaram sobre caridade. Eles vão nos ensinar que ser caridoso é ser benevolente para com todos, é perdoar a quem nos ofenda e ser indulgente com as imperfeições alheias. Se a gente tiver esse pensamento, se a gente tiver essa conduta caridosa no trato com os nossos irmãos, a gente seguramente vai perdoar a todos, até porque não vamos observar tanto a maneira, não vamos ser tão melindrosos, né? Não vamos ter tanta dificuldade para entender o outro, entender o momento do outro. É isso que está por trás dessa ideia que Kardec nos traz nessa primeira lição, tá certo? E também Kardec nos ensina o seguinte: não pretendeu Jesus, né, nesse capítulo, nessa lição do Evangelho, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. Quer dizer, não é que Jesus quisesse que nós tivéssemos o mesmo carinho, né, a mesma ternura. Então, essa ternura, né, essa confiança que a gente tem com as pessoas que estão mais próximas da gente,
elas não são, não está no mesmo grau, no mesmo nível, né? Nós não temos a mesma confiança, nós não temos a mesma proximidade, né, com as pessoas que não são próximas da gente, que não nos querem tão bem como os nossos amigos, nossos pais e tal. Então, por não ter essa mesma proximidade, é natural que a gente tenha por aqueles que não estão tão próximos a nós, que não nos querem tão bem, um sentimento diferente, mas que não deve passar nem perto do ódio, né? Pelo contrário, nós devemos ter querer o bem do outro, tá certo? Querer o bem indistintamente, mesmo que não seja um grande amigo nosso, mesmo que não seja não sejam nossos pais, nossos filhos, né? Nós devemos querer o bem do outro como queremos o bem, como Jesus nos ensina a querer bem a todos os nossos irmãos, né? Mas a ternura pressupõe confiança. Ninguém, portanto, pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa pessoa pode te querer mal, porque se você deposita uma confiança cega numa pessoa que te quer mal, ela pode se aproveitar dessa confiança para te fazer mal. Então é por isso que a pessoa pode abusar dessa confiança. É por isso que, apesar de não ter essa mesma confiança, essa mesma ternura, a gente tem que querer o bem do outro, tá certo? Mesmo que não seja uma pessoa, que seja uma pessoa que nos quer mal. Mesmo essa pessoa nos querendo mal, a gente deve, a gente deve querer o bem dela, né? Tá certo? E o que é querer o bem? Basta que você, mesmo que a pessoa você tenha alguma reserva, a pessoa ela não experimenta por você um carinho e tal, mas você ter prazer em ver a pessoa melhorar, em ver a pessoa crescer, respeitar as ideias do outro, né? Você respeitar o pensamento diferente, respeitar aqueles que não têm a mesma conduta, não professa a mesma fé, não é espírita como nós somos, ou não é católico como alguém que uma outra pessoa querida nossa não tem a mesma escolha política, não tem as mesmas preferências, mas não é porque a pessoa tem preferências diferentes, tem fé diferente, tem gostos diferentes, vota em partidos diferentes, gosta de coisas diferentes da sua, que você não vai querer o bem daquela pessoa, entendeu? Mesmo que aquela pessoa não te queira bem, né? Nós como cristãos devemos respeitar a posição do outro e querer o bem do outro, independente das diferenças que temos de opinião, de posições, de credo, independente de qualquer diferença que tenhamos com o outro, sem que isso possa representar que devemos ter o mesmo tipo de ternura e confiança que temos com aqueles que nos querem bem, tá certo? Bom, então, o que mais Kardec nos mostra, né? Então, como eu estava dizendo, ele nos mostra que não, é óbvio que nós não é que nós devamos ter por aqueles que não nos querem bem a mesma ternura, o mesmo carinho, né? Por que isso? Porque o pensamento malévolo, né? Se a pessoa não nos quer bem, é natural que se forme ali uma corrente fluídica que impressiona de uma forma menos agradável, né, de uma forma penosa. Né? Então, quer dizer, significa dizer o seguinte, que o contato que a gente tem com uma pessoa que não nos quer bem, é natural que não seja um contato tão agradável e tão benévolo como quando a gente experimenta o contato com uma pessoa
que nos quer bem e que emite um eflúvio, né? Emite um sentimento, uma vibração muito mais agradável. Então é natural que a gente prefira estar ao lado, conviver com pessoas que nos querem bem. Mas o fato da gente não querer conviver com uma pessoa que não nos quer bem não representa dizer que não devemos amar, não devemos querer o bem desta outra pessoa, dessa pessoa que não nos quer bem. Daí a diferença, né, que Kardec coloca, daí a diferença de sensação que experimentamos quando estamos diante de um amigo ou diante do inimigo. Obviamente que a gente vai experimentar uma sensação mais agradável estando ao lado de um amigo, porque esse amigo emite essa corrente fluídica, agradável, né, de eflúvios agradáveis, né, de vibrações agradáveis, enquanto que o inimigo vai emitir uma corrente fluídica, né, de vibrações que mais penosas, mais pesadas e tal. Então é natural que a gente experimente uma sensação diferente. Também Kardec nos ensina que amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos, né? Isso é a ideia que eu acabei de colocar. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, né? Não é natural, visto que o contato com o inimigo é óbvio que nos faz ter sensações diferentes, né? Como ele diz aqui, nos faz bater o coração de modo muito diverso do bater ao contato com um amigo, né? Eu costumo dizer daquela imagem, né? Quando você está caminhando por uma rua, avista um amigo, você experimenta uma sensação agradável, vai atravessar a rua, vai lá conversar com o amigo, vai ter com ele e tal. Mas de outro modo, se você avista de lá uma pessoa que vem de lá, uma pessoa que não te quer bem, é muito natural que você fique ali com precaução, né? Experimente algum cuidado, fique ali sem saber qual vai ser a reação da pessoa. E isso não é uma sensação que a gente pode chamar de uma sensação tão agradável quanto quando você se encontra com um amigo. Se encontrar com um inimigo, ou aqui eu estou colocando inimigo, uma pessoa que não te quer bem, né? Uma pessoa que não respeita as tuas ideias e tal, é natural que quando você se encontra com essa pessoa, que você sabe que tem essa conduta desrespeitosa com você e tal, que você não queira, né? Não saiba exatamente qual vai ser a reação da pessoa, e isso deixa você preocupado, deixa você com uma sensação desagradável, que é contrária àquela sensação que você sente quando encontra com um amigo, tá certo? Ainda Kardec vem trazer outras mais lições sobre esse mesmo tema, né, dizendo que amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos cause. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. O que Kardec está querendo dizer aqui, né? Que amar o inimigo, né? Quer dizer, você amar o seu inimigo, é você não ficar guardando mágoa, ódio, sentimentos negativos pela pessoa, né? É você é você não ter ali o desejo de se vingar da pessoa, de, olha, ela me fez tomou determinada atitude negativa em relação à minha pessoa, tão logo quanto possível eu também vou fazer isso, eu vou me vingar dela tomando o mesmo tipo de atitude. Então, o que Kardec está dizendo é que se não amar o inimigo, por exemplo, é não guardar mágoa e não querer se vingar, né? É perdoar
e sem pensamento oculto, né? Eu vou perdoar, mas aquele perdão do justo, aquele perdão que não humilha, que não atrapalha, que não causa mal ao outro, né? Não é aquele perdão com pensamento oculto, né? Sob condições, né? Eu vou perdoar, porém ela tem que me pedir desculpa. Eu vou perdoar, porém ela tem que ajoelhar no milho e vir se arrastando até mim, né? Então é isso que ele está dizendo, é o perdão desinteressado, né? A todo mal que nos cause. E também, sobretudo, não se opor, não pôr nenhum obstáculo, não criar dificuldades para uma reconciliação. Estar sempre aberto, sempre próximo, sempre disposto a se reconciliar, né? A não fazer nenhum tipo, não criar dificuldades para a reconciliação, tá certo? E também, Kardec ainda nos ensina que amar o inimigo é para o incrédulo um contrassenso, né? Para muitos de nós, né, amar o inimigo é um contrassenso. Como assim amar os inimigos? Né? Para quem a vida presente é tudo e vê no inimigo um ser nocivo, né, que lhe perturba o repouso, que lhe causa asco, né, que ele entende que a única forma de se livrar daquela pessoa só vai se livrar dela na morte, né, que aquilo, enfim, você quer o mal do outro e tal. E nós que entendemos a vida sobre uma outra ótica, né, da vida maior, né, de que a nossa vida não é esse momento que passamos aqui nessa encarnação, que temos outras experiências já vividas e outras por viver, nós não podemos pensar as pessoas dessa forma, até porque sabemos que essa pessoa que hoje aqui nessa existência nós entendemos como um inimigo, pode ser que numa existência futura seja um filho, seja alguém que conviva conosco no mesmo teto, né, no mesmo lar, na mesma família, dentro daquilo que é entendido como a grande família, né, da família, da nossa família espiritual. E aliás, podemos dizer o seguinte, que aqueles chamados inimigos, né, com os quais a gente não consegue se reconciliar, que a gente não consegue perdoar, que a gente não consegue conviver e que nutrimos por eles todos esses sentimentos negativos, certamente a maneira que a beneficência que a lei divina vai encontrar para buscar a reconciliação entre nós, seguramente vai ser pelo instrumento da reencarnação. Muito provavelmente a reconciliação entre pessoas que têm esse tipo de comportamento, de ódio, de inimizade, de vingança, né? De ter feito muito mal ao outro, né? A maneira de se reconciliar é justamente por meio da reencarnação, quando somos convidados a receber essas criaturas que nos querem mal, ou ser recebido por aqueles que nós queremos mal, na figura de um filho, na figura de uma mãe, de um pai, né? Onde vamos aprender a desenvolver o amor por essas criaturas que hoje nós não conseguimos amar, não conseguimos perdoar, né? Então, essas criaturas voltam, nós voltamos a uma experiência de vida com essas criaturas, dentro de um mesmo lar, numa relação de pai e filho, numa relação de esposa e esposo, numa relação onde vamos aprender a amar o outro, a respeitar o outro, a conviver com o outro, que no limite vai ocorrer por meio da reencarnação, como sendo o remédio, né? Como sendo uma espécie de remédio para curar esta chaga do ódio que se criou entre nós. Né? Então, para o crente, né, para nós, para o espírita, para o cristão, sobretudo para o espírita, né, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro,
entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto, né? A nossa vida atual é uma experiência minúscula diante da nossa da eternidade, né? Depois de criados somos eternos, né? Então, diante da imortalidade, né, do espírito, isso a vida presente é uma centelha, né? Sabe ele que a mesma destinação da terra deve esperar topar aí com homens maus e perversos. Sabe-se ele o que a espiritualidade está mostrando aqui para a gente? Que é óbvio que se vivemos um planeta de expiação e prova, é esperado, né, vamos dizer assim, é previsto que ao longo da nossa trajetória num planeta de expiação e prova, vamos encontrar pessoas que não estão agindo no bem, não aprenderam ainda a viver no bem, não aprenderam a conviver com o diferente, não aprenderam a seguir os preceitos cristãos ou seguir o caminho reto, o caminho do bem. Então, a convivência com essas criaturas é sempre difícil, né? Pode ser difícil a convivência com uma pessoa que só pensa no mal, né? Que ainda não sabe conviver de uma maneira harmônica em sociedade, que não respeita as ideias contrárias, que te perturba a paz, né? É sempre uma convivência difícil. Mas nós, como cristãos, óbvio que teremos dificuldade e não vamos experimentar por essas criaturas o mesmo bem-estar, né, de conviver com uma pessoa que nos quer bem, mas nem por isso devemos odiar essas pessoas, pelo contrário, devemos orar por ela, devemos pedir por ela, porque que já de alguma maneira experimentamos essa ideia do Cristo, é que devemos fazer a diferença, que devemos provocar o equilíbrio, que devemos buscar, né, a melhoria da atmosfera vibracional do nosso planeta, é que devemos ser pacificadores, é que devemos buscar a paz, é que devemos experimentar, provar, dar o exemplo, né? Então, é esperado que tenhamos, que possamos encontrar criaturas difíceis na nossa jornada nesse planeta de expiação e prova. Devemos estar preparados para conviver de uma forma harmônica e de exemplificarmos de forma diferente, até mesmo para que essas pessoas eventualmente possam, vendo a nossa atitude diferente, aprender conosco, né? E nós devemos ter por essas criaturas também exemplos de situações que foram colocadas à nossa frente para que nós possamos demonstrar que já aprendemos as lições do Cristo e que somos capazes de colocar essas lições à prova e, colocando essas lições à prova, demonstrar que aprendemos com elas, né? Tá certo? Então, eu acho que era isso, né? São os principais pensamentos trazidos por esse capítulo. O nosso tempo é bastante curto para discutir todo essa de forma mais profunda do que isso, esse capítulo do Evangelho, mas eu espero que de alguma forma a abordagem que fizemos aqui possa ter despertado em nós, e aí eu me incluo, né? Porque sempre que a gente fala para nós primeiro, né? Em primeiro lugar, e nos coloca a reflexão em primeiro plano, porque estamos mais próximos de ninguém de vocês, ninguém que me ouve nesse momento está mais próximo da minha fala do que eu mesmo, né? Que tento de alguma maneira com estudo, com a leitura, com a preparação, né, para um estudo como esse, aprender ainda mais sobre as lições do Cristo e, sobretudo, tentar me preparar, assim como todos nós, cada dia mais para vivenciar essas experiências.
Então é isso. Agradeço a todos aí que acompanharam, né, a nossa conversa aqui e vamos para a nossa prece final, a nossa prece de encerramento. Então vamos nesse momento serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao Cristo, agradecer a espiritualidade, aos benfeitores espirituais que nos inspiram, que nos acompanham, que derramam sobre nós as luzes do Evangelho do Cristo, tentando facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento das lições, que possamos ter aprendido na noite de hoje um pouco mais sobre as lições benditas do Evangelho, que possamos ter aprendido que o Cristo nos ensinou a respeitar a todos, mesmo aqueles com os quais não concordamos com as ideias, que nos ensinou a amar, a orar por aqueles que de alguma forma ainda vivem no mal, a orar por todos aquelas criaturas que se encontram em dificuldade, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e de entender o Evangelho do Cristo. E vamos aproveitar essa sintonia com os benfeitores para elevar de nós os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações, na direção de todas aquelas criaturas que vivem em lugares de conflito, em lugares de disputa, de guerras, de batalhas, que a espiritualidade possa derramar sobre esses ambientes, sobre essas regiões, vibrações de paz, de luz, de compreensão, que a espiritualidade, que os benfeitores espirituais possam receber aquelas pessoas que desencarnam nesses espaços de luta, nessas batalhas, atentados, de todos esses movimentos de ódio, de rancor, que as pessoas que eventualmente desencarnam nesses ambientes possam ser recebidos pela misericórdia de Deus, do Cristo, pelos benfeitores espirituais. Vamos pedir pelos países, pelas cidades que se encontram em conflitos políticos, raciais, em violências de gênero, em violências cometidas nos lares, de ódio em família. Vamos pedir para que a espiritualidade derrame sobre todos esses ambientes bálsamos de paz e de luz, levando a compreensão, levando a paz, o entendimento, que todos, indistintamente nesse planeta, possam receber a oportunidade de conhecer o Evangelho do nosso Cristo, o caminho do bem, o caminho da caridade, do amor ao próximo, que Jesus possa derramar a sua misericórdia sobre todos os povos e que de alguma forma todos nós possamos a cada dia vibrar no bem, nos comportando como pacificadores, fazendo a diferença, no sentido de multiplicar a boa nova, de levar boas ideias e de exercitar esse pensamento que o Cristo nos colocou, essa ideia bendita trazida pelo Cristo, do amor a todos,
do amor aos nossos inimigos, do amor às pessoas que pensam diferente, que agem diferente da gente, do amor àquelas pessoas com as quais não concordamos com as suas ideias, mas devemos respeitar, que não concordamos com o seu comportamento, mas devemos respeitar, não concordamos com seus atos, mas devemos pedir a Deus que a corrigenda venha e que a misericórdia de Deus, do nosso Pai Criador, se estenda a todos eles, e que o despertamento ocorra na medida do possível, tão logo quanto possível. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e muita paz. E até a próxima oportunidade